Bom dia, igreja. Paz do Senhor Jesus. Estão felizes hoje? Esse tempo frio? Glória a Deus. Estive orando essa semana sobre essa palavra. É um tema bem difícil para a gente poder ministrar aqui, mas foi o que o Senhor direcionou. E eu gostaria de verdade que você prestasse muita atenção, porque todo tema que for tocado aqui é algo muito, muito importante, principalmente sobre esse tema que a gente está falando esse mês, que é como flechas, né, os filhos e tudo mais. Então, a gente vai tocar em algumas coisas aqui. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque é um tema forte e a gente vai orar aqui e o Senhor vai dar graça para a gente poder ministrar isso, amém? Amém, glória a Deus. Se puder já colocaram, continuidade geracional. Amém? A gente vai falar sobre isso, que é um tema muito, muito importante. Para começar aqui, essa semana, a minha mãe acabou descobrindo alguns familiares que estavam perdidos lá no Pernambuco, pastor. E aí foi mais ou menos o que aconteceu essa semana, e por isso eu gostaria de estar ministrando sobre isso. Então apareceram, depois da morte da minha avó, que foi em novembro do ano passado, a gente descobriu alguns familiares da minha mãe, tios, primos, lá do Pernambuco. E aí a gente começou a fazer contato através do Facebook, do Instagram. E o pessoal começou a responder, e essa semana que passou, 8 pessoas chamou. Eu sou sua prima, eu sou seu tio. E eles com aquele sotaque bem carregado, tia, eu sou você é minha tia. E aí várias pessoas chamando ela. E isso trouxe uma reflexão assim tão forte, porque são pessoas que eu nunca vi, nem conheço, né, nunca tivemos contato. E eu queria fazer uma pergunta para você. Quantos aqui, você vai levantar a mão, quantos aqui sabem o nome da sua bisavó? Levante a mão, quem sabe? A bisavó. Levante um pouco mais alto aí. As pessoas, olham para trás aí, as pessoas que estão aí. Olha quantas pessoas sabem. Eu não sabia. Eu não fazia ideia. Quantos de vocês conhecem a história familiar de vocês, tanto do pai quanto da mãe? Levante a mão aí. Pois é. Eu desafio você a conhecer a história da sua família, porque eu fui procurar saber, liguei para algumas pessoas essa semana para entender algumas coisas, e a gente começa a refletir sobre isso, e a gente vê que é um tema tão importante para nós. Então, se você puder comigo, abra a sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, se você quiser acompanhar pelo telão, já está aqui. A gente vai orar, amém? A gente vai orar para que Deus abençoe. Abaixe a sua cabeça. Pai, nós oramos agora, Senhor, por essa palavra. Eu peço que o Senhor abra, Senhor, os ouvidos das pessoas para a gente ouvir aquilo que Deus tem para dizer aqui. Pai, não é sobre mim, mas é sobre o teu reino que nós vamos ministrar aqui, em nome de Jesus, amém. Leia comigo. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daqueles que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Amém? Glória a Deus. Essa é uma palavra tão maravilhosa, e a gente vê tanta revelação do Senhor nessa palavra, que é um desejo tão lindo do coração de Deus para nós, para que toda a nossa geração seja salva, para que todos conheçam o nome do Senhor. Mas, olhando para mim e para a sua vida, de fato isso acontece? A gente vê muita dificuldade nas famílias. A gente vê problemas com separação, problemas com filho, e ali os pais não sabendo instruir as crianças, as pessoas que vão crescendo, os adolescentes, os jovens, e aí a gente perde a geração. E a gente vai ver isso tão forte aqui. Deus, Ele deseja que a gente repasse aquilo que a gente aprendeu e aquilo que a gente ama, que se de fato a gente conhece o Evangelho e diz que ama esse Evangelho, a gente precisa passar isso para os nossos filhos. E eu tenho sentido essa experiência, que agora eu sou pai, e eu acordo todo dia pela manhã, os dias que eu estou em casa, de home office, eu chego e eu falo bom dia no berço para ele abre um sorriso maravilhoso. Eu falo, puxa, se o Evangelho faz tão bem para mim, por que eu não vou passar para essa criança? Por que eu não vou inculcar? Por que eu não vou ensinar o Evangelho para ela? Com certeza temos que fazer isso, e de uma forma muito segura. A gente percebe hoje as famílias com falhas nesse sentido, nesse propósito, e fica difícil
de entender muitas coisas. Mas para a gente entender isso, a gente precisa retornar um pouquinho para o passado. E eu gostaria que você prestasse muita atenção, porque é muito forte. Vamos ler agora 2 Reis, capítulo 21, verso 2. Está lá. Para quem já leu o livro de Reis, 1 e 2 Reis, depois eu vou comentar sobre isso, mas é realmente muito forte. Leia comigo. E ele fez o que o Senhor reprova. Amém? Imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Se vocês pegarem esse contexto a partir do livro de Reis, 1 e 2, eu lendo o livro, eu entrei numa crise, eu falei assim, como é que Deus consegue ser tão paciente com o ser humano? Porque a gente lê um capítulo, no seguinte fala assim, olha, e o próximo rei, Deus aprova o que ele fez, e ele vai, reconstitui o templo e tudo mais. O próximo, problema de novo, e Deus não faz o que Deus não aprovou o que ele fazia. E a gente vê alguns reis que entram no trono seguinte, que sacrificavam crianças, isso está na palavra. Fez aquilo que o Senhor reprovava. E aí a próxima geração vem um rei que o Senhor abençoou e tudo mais, e ele tinha um olhar para o Senhor. E a gente olha para isso e a gente fala assim, puxa, como pode? Como pode o Senhor ter tanta paciência com a gente? Porque se dependesse de nós, do nosso pecado, aquilo que nós somos, nós não merecíamos o céu. Não merecíamos nada. E o fim dessa ministração, com certeza, vai terminar em Cristo. Porque foi por Ele todas as coisas. Mas veja, é uma geração atrás da outra. Uma dando certo e a outra dando errado. Uma dando certo e a outra dando errado. Será que não existe algo que a gente precisa refletir aqui? Com esse tema de continuidade geracional. É tão forte. E aí eu comecei citando sobre as famílias da minha mãe, que a gente descobriu. E a pergunta, você já olhou para o seu passado? Da onde você veio? Os seus pais são cristãos? Os seus pais não são cristãos? Você que conheceu a fé e levou isso para casa? Pois é, eu olhei para o meu passado. E eu tive uma ligação essa semana com algumas pessoas, ligando, entendendo. E se eu te falar que a minha bisavó, de parte paterna, ela se suicidou. E depois dela veio 11 suicídios, pastor. 11 suicídios. 11. O meu avô, o pai do meu pai, ele tinha uma marca nas costas, bem forte assim, porque essa minha bisavó, ela tomou soda de sabão. Enquanto socorriam ela, ela vomitou nas costas dele. E ele tinha a marca nas costas. E depois dela veio o quê? 11 suicídios. 11. E a gente vai precisar tocar num tema chato e complicado, que é maldição hereditária. Isso não é um passe livre para a gente poder pecar. Putz, mas eu nasci assim. Puxa, mas eu nasci assim, minha família foi desse jeito. Não é um passe livre para a gente poder pecar. E esse é de fato o sonho e o desejo do diabo para nos matar e nos jogar no fundo do poço. E eu queria tocar aqui, são muitos, tá? Muitas coisas a gente pode herdar de maldição hereditária, mas eu vou tocar em 3 pontos aqui. Morte por suicídio, gravidez na adolescência e problemas com álcool. E aí eu fui buscar algumas coisas para entender, estudando sobre esse tema. Maldição hereditária nada mais é do que pecado geracional, ou uma herança mal, que vem de geração em geração. Como a gente vê nesse livro de Reis, as coisas acontecendo. Mas veja, eu puxei alguns dados e eu me senti tão mal em casa fazendo essa ministração, porque parece que a gente não dá o devido valor que nós deveríamos dar. De realmente você fazer uma passagem de bastão correta para a geração seguinte, de você ministrar para o seu filho em casa, de você bloquear algumas coisas. Quantas vezes é a mensagem mais clássica que eu acho que os pais passam para a gente é: você não é todo mundo. Porque hoje está tão polarizado as coisas. O filho chega em casa e fala assim: pai, mas por que eu não posso ter um celular? Todo mundo lá na escola tem.
E aí você vai ver, você acha que a criança, você acha que é uma pessoa de 15, 16 anos? Não, uma criança de 7 anos. Eu quero ter um celular. E aí começa a ter outras entradas, outras coisas, e a gente não consegue entender. Mas veja, maldição hereditária existe. E a gente vai ler algumas coisas na Bíblia que fala sobre isso. Mas veja alguns dados que eu puxei aqui. 60% de todo alcoólatra viram os seus pais ou seus tios beberem muito e herdou isso. Quem aqui conhece alguma pessoa assim? Levanta a mão. Que herdou, fala assim, nossa, mas o pai era, o filho é, o neto é, e vai embora. 69,2% de toda a gravidez na adolescência é hereditária. Se você for olhar para a mãe, já engravidou cedo. Se você olhar para a avó, engravidou cedo também. Isso é um dado real. Amém? E segundo a OMS, veja, 800 mil suicídios por ano no mundo. 800 mil. Quem lembra do Covid? Aqui no Brasil matou 800 mil pessoas. Só para você ter um dado de comparação, 800 mil suicídios por ano no mundo inteiro. Será que isso toca, de fato, a nossa vida, a nossa alma, daquilo que nós precisamos fazer? Porque se o ser humano entendesse, de verdade, aquilo que está sobre ele, do que ele precisa fazer, e que ele nasceu com um propósito, a gente de fato estaria de maneira diferente vivendo nessa terra. Abra a Bíblia comigo em Êxodo capítulo 20, o verso 5 e o 6. Veja, não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me desprezam. Parece ser muito forte, né? Mas veja o versículo seguinte. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que amam e obedecem os meus mandamentos. Veja de que Deus ele tem um prazer sobre você quando você passa a geração adiante aquilo que você de fato aprendeu. E se verdadeiramente nós amamos o Evangelho, nós faremos isso. Não seremos pais omissos, não seremos pais que não ensinam. Porque não queremos herdar maldições do passado. E eu falo isso com tanto temor. Porque 5 dias antes de eu casar, eu vivi um romance real com a Michele, sabe? Consagrei 3 anos. A primeira vez que eu beijei minha esposa foi no dia do altar. Para tentar trazer algum tipo de exemplo para alguém. E 5 dias antes de eu casar, o meu irmão estava passando por umas dificuldades, internado numa clínica. E ele tentou suicídio. Ele tentou suicídio por enforcamento. Parece que não, mas a maldição querendo herdar a família seguinte. Querendo fazer mais vítimas. E eu chorei tanto escrevendo isso. Porque é o plano de Satanás fazer isso com as pessoas. E eu cheguei a uma conclusão, sabe? Através da oração da minha mãe, que é uma mulher muito temente ao Senhor e que ama o Evangelho. Mas também por amor à minha vida, da Michele, que o Senhor não permitiu que ele morresse. E eu estou falando de morte aqui por suicídio, mas pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outro pecado. Talvez seja o alcoolismo. Talvez seja a própria gravidez na adolescência. Pode ser outras coisas. Problema com drogas. E o Senhor tocou no meu coração. Talvez pessoas
que não se falam, a família não se fala há muitos anos. Talvez você seja um deles. E aí você olha para a família passada, o pai já não conversava com o filho, o primo e a tia não se davam bem, e aí isso vai se estendendo assim, de geração em geração. As coisas vão acontecendo e você nem às vezes entende o que está acontecendo. Por isso que eu desafio você a entender, busca o seu contexto familiar. Não para que você use isso como uma desculpa para você pecar e estar na vida que você está, mas para que você tracione isso, para que você mude. E que a partir da sua geração as coisas mudam. Que as coisas mudem, que você possa agir de maneira diferente e entregar e ensinar aqueles que hão de vir. Amém? Eu senti uma vontade muito forte de orar com você agora. Se coloque de pé se você pode. Eu queria orar aqui especificamente para quebrar esse elo de maldição hereditária na sua casa. O que você está vivendo aqui, muitas pessoas vão viver uma vida no Senhor, uma vida com o Senhor. Você não vai herdar maldição de suicídio, de bebida alcoólica, de nada. Eu oro e a gente vai orar aqui. Eu gostaria que você entrasse mesmo numa batalha espiritual. Eu senti essa vontade. Você vai orar agora com toda a força que você tem, para a gente quebrar isso. A sua geração futura não vai viver aquilo que as pessoas passaram, não vai viver. Porque se nós realmente acreditamos no Deus que há no céu, o Deus que cura, que tem poder para curar, salvar, libertar, se de fato nós estamos engajados com esse evangelho, isso não vai prevalecer. O Senhor vai prevalecer. Amém? Ore comigo agora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós apresentamos aqui toda a família, Senhor. Todas as pessoas aqui que representam, Senhor, uma família. Nós oramos agora quebrando, Senhor, toda a maldição hereditária. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, Senhor, reinar, Senhor, daqui para frente. Pai, que as próximas gerações sejam gerações abençoadas, Senhor. Sejam gerações que te glorifiquem, Pai. É sobre isso que nós oramos agora. Nós quebramos agora todo vínculo, Pai. Deus, de bebedeira, Pai. Nós quebramos todo vínculo de drogas, Pai. Deus, em nome de Jesus, de prostituição. Pai, em nome de Jesus, de todas as coisas, Pai, que vêm de coisas passadas e que querem nos atingir. Pai, nós oramos agora, te entregamos agora, Pai. Em nome de Jesus, não vai prevalecer, porque as portas, a palavra fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, porque o Senhor está conosco, o nosso Deus. O Senhor prometeu isso antes de subir, que estaria conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação dos séculos. Pai, nós oramos com fé, entregamos isso agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aplauda o Senhor, glória a Deus. Você não vai herdar o que veio de mal no passado da sua família. Você não vai herdar. Amém? E eu gostaria de continuar agora te falando da boa parte. Há uma boa parte em tudo isso. Presta atenção, o Espírito Santo é o maior dos professores. É o maior dos instrutores e está aqui hoje. Quando Jesus foi para o céu, ele deixou o Espírito Santo como nosso consolador para nos ajudar. E isso só tem uma coisa. Tudo isso é igual a lucro, é o que nós temos quando temos o Senhor conosco. Nós podemos viver os objetivos e planos que foram traçados, de fato, para a gente fazer aquilo que a gente nasceu para fazer. Amém? E sobre os filhos, vamos ler comigo, Salmo capítulo 127, o verso 3 até o 5. Veja lá, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flecha nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Existe uma religião naquela parte da parte da Ásia, a parte
um pouco para baixo da Europa, que prevalece muito. E veja que eles não têm um evangelismo, eu digo assim, né? Algo para repassar. E como que cresce tanto essa religião? É através de filhos. Eles têm muitos filhos. E alguns meses atrás, o Mateus, do Gumer, esteve aqui. E ele falou algo tão impressionante. Ele falou assim: jura mesmo que você vai deixar a sua vida financeira ditar quantos filhos você tem que ter? Porque hoje as pessoas pensam, na verdade, em conforto. Ah, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma boa escola. Fica assim mesmo. Vou ter só um filho. O nosso bebê ele foi planejado entre eu e a Mi. Mas eu fiquei tão impressionado. Porque no mês que a gente parou de se prevenir e orou ao Senhor, Ele veio. E eu chorei tanto, eu falei assim: Deus, será que o Senhor não queria ter mandado antes? De arrependimento, pedir misericórdia naquele momento. Veja, o Evangelho também cresce quando nós temos filhos. E quando nós instruímos eles no caminho. Somente com isso a gente consegue crescer. Porque as coisas que você aprende, eu acho a nossa igreja tão maravilhosa nessa parte de ensino, de amor, sabe, de família. Olha o tanto de contexto que a gente tem apresentado aqui sobre isso. Veja o quanto de investimento, de tempo, de pessoas se doando para que o evangelho seja, sabe, para que o evangelho avance. Ontem lá, nosso pessoal lá brincando com a criançada na quadra, ensinando. A Mi estava de 8 meses e meio de gravidez. Todos os adolescentes estavam dormindo lá em casa, velho. Falei assim, eu nem tenho mais idade para ficar a noite inteira acordada, mas vamos lá. As meninas lá na casa da Ana, com a Michele, com a Ana Gabi, e os meninos lá com a gente na sala. A gente brincando, parava um momento, ministrava e falava e falava. Daqui a pouco a gente volta e ministra de novo sobre eles. Há um investimento dessa igreja nos adolescentes e na próxima geração. Coloque isso aí na sua mente. Porque essa igreja precisa continuar. Céus e terras passarão, mas a palavra precisa avançar. A palavra precisa avançar. E é sobre isso que nós vamos falar, sobre um investimento mesmo. E eu queria chamar a atenção para os solteiros aqui dessa casa. Não ache que porque você não casou, que você ainda não tem filho, que isso não é para você. Existem filhos espirituais. Existem as crianças. Existem sobrinhos. Existe um monte de coisas aí que a gente pode investir. Há algo sobre todos nós que nós precisamos fazer. E a gente precisa dar continuidade na geração. Amando o Senhor sobre todas as coisas. Nós precisamos fazer dessa forma. E conversando com a Michele, porque eu sempre compartilho alguma coisa com ela antes de vir para cá. E eu estava na sala, acho que com a mão na cabeça, bem pensativo. E ela falou assim, o que foi? Aí eu falei assim para ela, Deus tem um plano. E a palavra fala o quê? Que os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. As pessoas não querem se envolver muito com a igreja. Mas tem algo que eu preciso te dizer que é duro demais. Mas é o seguinte, existe um plano e um objetivo sobre a sua vida. Mas se você não quiser, Deus vai te pegar assim, ó, e trocar por outro. Porque o evangelho precisa continuar avançando. E a pergunta que eu te faço agora, essa manhã, é: você quer fazer parte desse plano do Senhor? Ah, se a gente entendesse isso, se a gente soubesse, se a gente tem capacidade de fazer esse investimento, mas as pessoas não querem. É mais fácil você vir para a igreja, ouvir o Senhor aqui todo culto e continuar vivendo, sem avançar. Talvez o seu ministério seja em casa, glória a Deus por isso.
Mas tem outros lugares, outros ambientes que a gente precisa declarar isso. Na empresa, na escola, aonde quer que estejamos, nós precisamos proclamar o Evangelho. Agora, se a gente de fato vira um crente que vem aqui domingo, se alimenta, fica, a gente fala, né, obeso espiritualmente, que você só se alimenta, mas não faz absolutamente nada de ação para que as coisas mudem. É difícil. A gente, no nosso ministério de jovens e adolescentes aqui da igreja, a gente gostaria de fazer muito mais, mas não temos braço para fazer, porque as pessoas não querem se envolver. As pessoas preferem a comodidade. Mas eu queria despertar você essa manhã. Em nome de Jesus, a igreja precisa avançar. O evangelho precisa avançar. E o Senhor conta com você, mas se você não quiser, você não fará parte do plano. O evangelho continuará com ou sem você. Mesmo que os trabalhadores são poucos, o evangelho vai continuar sem você. E eu estou tentando fazer aqui uma passagem rápida, falando da família do passado. Se você conhece, se existe uma maldição que a gente quebrou aqui essa manhã em nome de Jesus, para você entender e fazer uma passagem, porque vivemos o presente agora, mas o amanhã está aí, daqui a algumas horas já é amanhã. Isso é classificado como futuro. O que nós iremos fazer para que isso mude? Você faz parte dessa responsabilidade. Se você fala verdadeiramente que ama o evangelho, você faz parte dessa responsabilidade. Você faz parte. Não adianta a gente, puxa, eu não sinto vontade. Ore para que Deus agite o seu coração e que você sinta vontade de fazer algo por alguém. Não é eficaz a gente ficar na cadeira somente ouvindo. Atue com a sua fé, com as suas palavras, com suas ações, para que o evangelho cresça na sua casa ou em qualquer lugar, para que você seja uma referência. E aqui a gente está avançando. Eu gostaria de usar 3 tópicos de fé, para que você continue. A gente leu aqui o texto sobre flecha. E era um instrumento de guerra utilizado antigamente. Hoje não se usa mais. Mas quando você dispara uma flecha, existe um alvo na sua frente. Aquilo que você quer acertar. Amém? Aquilo que você quer usar como base. Então isso é muito falado dentro do evangelho. A gente precisa olhar para o alvo, que é Cristo. Quem já ouviu isso? É muito comum. É muito comum, é muito antigo esse tipo de fala. Hoje o pessoal do louvor cantou Preciso de Ti, eu fui dar uma pesquisada ali. Lançou em 2001 essa música. E eu tenho certeza, eu pequenino na igreja, lá sentado no banco, já ouvia isso. Temos um alvo, nosso alvo é Cristo. Veja, por conta dessa questão da flecha. Existe um destino, aonde você quer acertar essa flecha. Existem algumas perguntas aqui para nós. Por que você quer acertar? Aonde você quer chegar? Qual o seu chamado e qual é o objetivo? Por que você quer chegar lá? E se amamos o Senhor, precisamos contribuir para que esse alvo seja alcançado. Amém? Esse destino é algo que a gente tem que ter até antes mesmo de você agir. Veja, eu tenho um bebezinho lá pequeno. Ele nem tinha nascido e eu já orava por ele. Vai ser um homem, a gente descobriu o sexo no dia que nasceu. Não quisemos saber, mas eu orava. Vai ser um homem, uma mulher de Deus. Vai proclamar o evangelho. Vai trabalhar na igreja, vai ser bem ocupado, sabe, com a igreja. Eu já orava por isso. E nasceu o Daniel. E agora minha oração mudou. Vai ser um homem de Deus. E eu caminho com ele no quarto e orando. Eu falo assim, vai ser um profeta. Você vai amar o Senhor de todo o seu coração. E já venho declarando isso. Cheguei com ele na janela do hospital assim. Falei assim, filho, esse é o mundo. E você veio para mudar ele, em nome de Jesus.
e tenho declarado isso. Depois que ele nasceu, é uma das coisas que eu mais tenho feito é orar. Porque tem hora que, não sei se está com cólica, com fome, com qualquer outra coisa, a gente está ali. Mas tem coisa, a Claudinha e todo mundo que é mãe aqui vai saber, tem hora que não tem o que fazer. Sabe o que a gente faz? Coloca um louvor, velho, e começa a adorar o Senhor. É meio segundo que precisa para ele ficar quietinho. E a gente começa a declarar sobre a vida dele. Objetivo. Tem um alvo. Essa criança tem um alvo. Ela vai amar o Senhor, sim. Ela vai proclamar o Evangelho, sim. Ela veio para mudar o mundo, sim. Eu preciso crer nisso. E você precisa crer nisso. Tenha um destino para quem você ensine, para quem você ensina. Tenha um destino claro do que você vai fazer, das artimanhas que você vai utilizar, das ações que você vai fazer. Tenha algo claro. Nós precisamos ter um destino para as coisas que a gente precisa fazer. Esse é o primeiro ponto. O segundo é o processo de fabricação da flecha. Alguém vai ali, vai fazendo, vai cortando, vai afiando. Estava lendo sobre isso. As pessoas, no momento da guerra, tinham um alvo tão certo, que era o inimigo, que eles envenenavam a ponta da flecha, que se não matou no ferimento, aonde pegar e resvalar aquilo e cortar, pronto, a pessoa vai passar mal e vai morrer. Porque existia um alvo claro sobre isso. A flecha, ela demora para ser feita. Algumas coisas, eu estava lendo sobre isso, eles até fazem um tipo de polimento e lixamento, porque no momento que você estica, pode ser que entra ferpa em suas mãos. Na época tudo era feito de madeira, então tinha que polir ali, para que você não errasse aonde você iria soltar. Então existe um tempo de preparação para isso. Ninguém que tem uma flecha feita já vai disparar. Existe um tempo de fabricação que você passa fazendo. Esse tempo de fabricação é onde nós devemos investir. Na verdade, depois do destino, é a maior parte do tempo. É você ensinando e amando os seus filhos, as pessoas que estão à sua volta. A gente precisa ter esse tempo que você vai lapidando. A criança não nasce sabendo de todas as coisas. O adolescente não nasce sabendo de todas as coisas. Apesar de que chega uma fase na adolescência que eles acham que sabe de tudo, né? Não sabe, não faz a mínima ideia. Tem coisa que eu vim entender agora, porque eu sou pai. Que meu pai me falava, há tantos anos atrás. Vim entender agora. O tempo de fabricação é importante. É muito fácil a criança estar esperneando e chorando e a gente soltar um celular na mão dela. É muito fácil. É cômodo. Ao invés de você pegar ela, sai cantando um louvor, interaja com o seu filho. Ensine, ame, gaste tempo fazendo isso. Porque na verdade você está investindo na sua casa. Ou investindo no seu sobrinho. Ou investindo naquele que você está ensinando. O processo de fabricação é importante, gente. A gente precisa acordar. Facilidade nunca trouxe bons resultados. Para você ter uma formação hoje, você tem que gastar um tempão na faculdade. A Vera acompanhou o Mateus aí 5 anos lá enfiado na faculdade. E estuda. Tem um primo da Bruna, que é advogado, e um dia eu estava com a família dela, o pessoal falou assim, a gente encontrava o Júnior, ele estava comendo com uma mão e na outra mão estava com um livro, estudando para passar num concurso de direito. E hoje ele é concursado. Mas veja, nada que é muito fácil tem bons resultados. Geralmente é algo que você tem que suar bastante. E eu digo que faculdade, sim, você vai lá e aprende tudo mais. Eu sou engenheiro de formação, mas se você me mandar fazer uma derivada, hoje o Lucas está vivendo essa fase aí, se você mandar eu fazer uma derivada, uma integral, acho que eu vou apanhar muito para fazer, porque eu nem lembro mais como faz. É uma conta muito complexa, uma equação muito complexa. Mas algo a faculdade te ensina.
a você ser homem, mulher, ter responsabilidade, chegar no horário. E é 5 anos nessa vida. Com chuva, sem chuva, o guarda-chuva virando do avesso, sabe? Quando você está na rua, assim, bate aquele vento forte, o guarda-chuva vira do avesso, você passa uma vergonha. É sobre isso aí que eu estou falando. Não é fácil. Não é fácil. Quantas vezes, eu lembro quando instalou o ar-condicionado aqui no trem da CPTM, eu tomei uma chuva, não podia molhar o notebook da empresa, eu agarrado com ele, o guarda-chuva aqui, ó, eu molhei daqui para baixo. A hora que eu entrei no trem, o ar-condicionado estava ligado, eu vim congelando lá da Barra Funda até em casa. Não é fácil. Aí no outro dia, você está com o corpo bem gelado, chega em casa, toma um banho quente, né? No outro dia você acorda doente. Aí você acorda doente, tem que ir trabalhar. Está cansado ali. E assim, nada é fácil. A gente precisa, suar muito para que os resultados venham. E hoje eu desfruto de uma vida muito maravilhosa. Mas lá atrás houve um investimento. E é sobre isso que eu estou falando. Você precisa investir. Não há o que fazer. Se você quer que o evangelho avance, você precisa investir. Você precisa investir nessa igreja. Você precisa investir na sua família. Muito tempo. Por mais cansado que você esteja, você precisa investir. Sabe por quê? Aquilo que de fato é cômodo para nós, por exemplo, a empresa, estamos trabalhando, investindo tempo, ali naquele lugar, a gente passa 1/3 do nosso dia lá dentro, trabalhando com números e tudo mais para que a empresa avance. Mas você é mais dedicado na empresa do que em casa? É duro falar isso, mas é verdade. Chega em casa, a única coisa que você quer é o seu sofá, o controle da televisão e a Netflix. Algo foi colocado no meu coração. E se de fato está movimentando o seu coração, é porque algo precisa ser mudado. A gente investe, a gente se entrega na empresa. A gente gasta tempo trabalhando e trabalhando. E fica depois do horário, e o seu chefe pede, você faz loucuras. Tive que conversar uma época aí com o Ronaldo. Falei, cara, falou, rapaz, você vai ter que fazer algumas escolhas. Agora com filho, imagina. Precisa de investimento. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Não é assim que o evangelho avança. Nós precisamos investir nos nossos filhos, aquilo que nós precisamos fazer. E não estou dizendo que você não tem que ser dedicado na sua empresa. Você precisa crescer. Não se esqueça, toda vez que eu ministro oferta, que eu falo isso, nós não trabalhamos para homens, ok? Trabalhamos para o Senhor. O nosso trabalho vem dele, a nossa força vem dele. Nós trabalhamos para ele, mesmo que estejamos lá num CNPJ. Nós trabalhamos para o Senhor. Mas se nós não investirmos, coisa fácil não tem bons resultados. Coloque isso na sua cabeça. Por trás de algo muito duro, tem uma recompensa muito grande. Estou usando aqui o exemplo da faculdade, mas pode ser usado qualquer outro exemplo. Então nós falamos aqui sobre destino e sobre processo de fabricação. Para que a geração, veja lá o tema, para que isso avance, amém? E aí o último, o tempo de espera. Ninguém que projetou a sua flecha. Quem sabe o que é aljava aqui? Levanta a mão. Aljava é aquela bolsinha, para quem não conhece, que fica todas as flechas dentro. Eu até desenhei aqui no meu tablet. Tá certo? Depois que você fabricou, nem sempre você dispara. Ela fica ali guardada. Por quê? Porque existe um momento certo para você disparar essa flecha. Tem um momento certo para você usá-la e disparar. Por isso esse contexto bíblico que a gente lê. Amém? E aí eu queria finalizar essa ministração aqui com vocês. Claro que em Cristo, Deus como um Pai, Ele criou Jesus, provavelmente instruiu em todas as coisas. E no momento certo Ele disparou Jesus.
para a terra. O próprio Deus que criou Jesus, que tinha um destino correto para ele, ele armou e disparou Jesus aqui na terra, para que eu e você fosse amado e para que nós tivéssemos salvação. Existe um alvo definido pelo próprio Deus, e somos nós, o ser humano. Jesus foi a flecha soltada no momento certo. Eu gosto de fazer esse tipo de analogia porque a gente lê isso na Bíblia há tanto tempo. Mas nós precisamos pensar nisso. Pais e mães, e todos que estamos aqui, como eu disse, as pessoas têm sobrinhos, filhos, a galera aí ministra no Bet Kids. Existe um alvo, um destino. A flecha está sendo fabricada lá em cima agora. Pelo time da Lucélia lá, o pessoal está fabricando flecha. Porque no momento certo a gente vai disparar. E ela vai cumprir com o seu objetivo, que é o alvo. Assim como o próprio Deus fez, de disparar Cristo, para que acertasse aqui nessa humanidade. E que a gente conseguisse desfrutar do grande e maravilhoso projeto da salvação. E eu gostaria que você fizesse, que você pensasse aí. Analisa toda a sua geração, todo o contexto de vida que vocês têm hoje. E coloque algo no seu coração. Você veio para quebrar uma maldição, e a partir de você, toda geração será sadia. Através de você, que talvez você olhe para você e fala assim, puxa, mas você se sente tão pequeno, mas Deus tem um objetivo tão grande para você, para que você desfrute de algo maravilhoso. Outro dia eu estava na minha casa pensando, deitado na cama e olhando para o teto, e na casa que eu moro hoje, os móveis, o Rogério esteve trabalhando lá, os móveis são de madeira mesmo, aquelas madeira mesmo, aquelas mesas que é dessa grossura assim, a madeira que você passa a mão embaixo, não tem nem a cava, ela é inteiriça, você pega, bem pesada mesmo. Eu estava pensando e olhando aqueles móveis, falei, nossa, eu vou morrer, o filho do meu filho vai estar aqui, isso aqui ainda vai existir. Porque, né? Mas aí veio uma reflexão sobre mim. Daqui 100 anos, quem vai ser você? Quem vai lembrar? Eu não sei, eu não sabia o nome da minha bisavó. Tive que procurar saber lá do meu bisavô, nem sei quem foi. Daqui 100 anos, daqui 70 anos, ninguém vai lembrar da gente. A gente vai ser simplesmente uma memória na cabeça de um ou outro. E olhe lá ainda. Ninguém vai saber quem você foi. Mas talvez, presta atenção que é forte, resquícios daquilo que você ensinou estará nessa pessoa e ela nem vai saber. Porque você deixou um bom legado. Porque você deixou um bom ensino. Porque você foi fiel ao Senhor, honrando Ele com as suas ações e amando o Evangelho de fato. Ninguém vai saber quem você foi. Parece maluco dizer isso, mas é uma verdade. Porque eu não sei o nome da minha bisavó, você não sabe, acho que 4 ou 5 pessoas levantaram a mão aqui. A gente não sabe. Mas talvez o que você é foram resquícios de algo que foi ensinado. Por isso nós oramos e quebramos isso. Mas eu quero hoje, como um profeta de Deus aqui, profetizar sobre você, que a partir da sua geração, a partir de você, as coisas serão sadias, as pessoas conhecerão o Senhor, as pessoas amarão Jesus de todo o coração. A partir de você, as coisas serão diferentes.
Se teve suicídio na sua família, a partir de você as coisas serão diferentes. Se teve alguém viciado em drogas, em outras coisas na sua família, a partir de você as coisas serão diferentes. Se teve alguém na sua família com problemas graves, com problemas de endividamento, porque isso também passa de geração em geração, problemas com dívidas, a partir de você será diferente em nome de Jesus. Eu profetizo aqui, a partir de você será diferente. Sabe por quê? Existe um plano sobre você, e nós precisamos cumprir, e dar continuidade à geração. Nós precisamos armar os nossos filhos, e projetar a próxima geração. E passar pelo processo de fabricação, investir tempo, e guardar essa flecha, porque no momento certo ela vai ser soltada. E vai cumprir um alvo, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Coloca a mão no seu coração. Eu queria orar com você, mais uma vez. Mas eu gostaria que, eu vou deixar por um momento, vou pedir para o Carlinhos fazer um solo um pouquinho mais alto aqui no teclado. Por um minuto eu gostaria que você pensasse em toda a sua trajetória de vida. Na sua família, nas dificuldades da sua família. O que você olha para trás e fala, puxa, pode ser que eu esteja fazendo exatamente o que fizeram. E que talvez você julgue que não é o correto. Faça essa reflexão agora na sua mente. Vem como estás, mas não fique como estás. Procure a mudança. E eu gostaria de fazer um apelo aqui essa manhã. Talvez você está com uma vida com problemas, com dificuldades. Talvez você não conhece Jesus. Talvez você nunca o aceitou de coração. E a gente sabe que a gente tem um Deus que é geracional. Nosso Deus é geracional. Criou todas as gerações. A gente leu textos aqui sobre isso. Mas talvez você nunca teve uma entrega de verdade. E se você quer, eu gostaria de orar por você. Vem aqui na frente. Eu gostaria muito de orar por você. Talvez essa ministração aqui te pegou. A gente falou de coisas bem pesadas aqui, de maldição, de problemas. Veja os dados que foram apresentados aqui. Dados da OMS, de tantos problemas. Mas você nunca aceitou Cristo da maneira que deveria. Nunca o aceitou de fato no seu coração. Nunca entendeu o verdadeiro significado do Evangelho. Se você tiver vontade, vem aqui na frente, nós vamos orar por você. Amém. Se por acaso tiver alguém com vergonha, use um irmão aí como um apoio, como uma âncora, para te trazer aqui. Eu sei que todos aqui são da casa. Amém? Mas se não tem, não tem problema. Essa reflexão vai ficar aqui na sua mente. Para que você pense, procure saber quem são as pessoas, nome dos seus avós. Que assim como eu essa semana, eu passei a entender tantas coisas.
Reflita sobre isso. Reflita que existe um Deus que você precisa conhecer. Reflita sobre isso, em nome de Jesus. Tem um casal vindo, vamos orar. Talvez há um impacto mesmo no coração, isso é forte que a gente fala. Mas é o Evangelho, gente. Amém. Gostaria de chamar um presbítero, alguém para orar por eles aqui. Amém? Paulo e a Vera vai vir aqui orar. Coloque a mão no seu coração, feche os olhos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós oramos agora. Pai, muitas vezes não conhecemos o nosso passado, não sabemos tantas coisas, Pai, que às vezes vêm no nosso coração, e nós não entendemos e não compreendemos, mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece todas as coisas, e por isso oramos agora entregando esse casal. Pai, se há algum problema, sabe Deus, do passado que veio, Senhor, para que eles herdem isso, Pai, nós quebramos agora, Pai, isso, em nome de Jesus, que a partir da geração deles, Pai, será uma geração abençoada, uma geração, Pai, lavada e remida no sangue do Cordeiro, que um dia verteu, Senhor, naquele madeiro. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos a sua graça e derramamos aqui, Senhor, o nosso coração, Pai, como igreja, como unidade, Pai, em nome de Jesus, declarando todas as coisas, Pai, em nome de Jesus, prepare, Senhor, os corações, em nome de Jesus, e que tudo isso fica, Senhor, como uma reflexão para nós, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém. Continue com a mão no coração. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo. Pai, obrigado por nos alertar, assim como eu fui montando essa ministração, que nós precisamos ter de fato uma mudança de vida, algo que faça, Senhor, sentido dentro do Evangelho, com ações, com entrega, Pai, em nome de Jesus, porque tudo aquilo que vem muito fácil não tem bons resultados. Precisamos suar, Pai, a nossa camisa, Pai, precisamos vestir de fato a verdadeira camisa do Evangelho, Pai, e verdadeiramente trabalhar em prol da sua obra, para que o Evangelho avance, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos ser pessoas, Pai, capacitadas para fabricar muitas flechas, porque no momento certo essas flechas serão lançadas com alvos e destinos definidos, Pai, em nome de Jesus. É sobre isso que nós oramos, te entregamos todas as coisas, para a glória do Senhor. Aplauda o Senhor bem forte. Amém. Glória a Deus. Graça e paz a todos. Bom dia, né? Que bom. O Evangelho é isso. O Evangelho é confronto. Não é facilidade. Quando o Evangelho nos confronta para que a gente possa tomar um posicionamento, uma atitude. Então, creio que Deus usou a vida do Henrique hoje para encerrarmos essas séries que nós fizemos esse mês de outubro, falando sobre esse assunto, sobre os filhos, as nossas gerações. E eu espero toda a igreja que se interessa, que faz parte da casa realmente, a estar conosco nesse seminário, que nós vamos ter mais e mais informações a respeito de tudo isso. Essa semana a gente viu um vídeo, eu queria passar para todo mundo, mas não foi possível, passei só para o Ronaldo. É um vídeo, talvez você já tenha visto lá pelo Nicolas, e realmente a igreja precisa tomar posicionamento, nós precisamos fazer alguma coisa, e essa coisa está em mim, está em nós, de tomarmos uma atitude, uma posição, de ensinarmos, ministrarmos os nossos filhos, os nossos netos, nossos sobrinhos, nossos parentes, para que eles dê continuidade àquilo que Deus começou na sua vida e Ele não quer que pare em você, mas que você seja alguém que vai transmitir, que vai transferir aquilo que Deus colocou na sua vida
das próximas gerações. Amém? Aleluia. Obrigado por você estar aqui, obrigado pela sua presença. E vamos orar agora para que você possa ter uma boa semana, um bom dia junto com a sua casa, sua família, e que Deus possa nos abençoar ricamente, poderosamente. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela palavra dessa manhã que nos confronta para tomarmos uma decisão, um posicionamento, Pai, de cada um de nós. E como igreja, Senhor, nós não queremos estar estagnados, Senhor, nem tampouco retroceder, mas nós queremos avançar, e avançando, Deus, para que famílias sejam restauradas, lares sejam mudados, ó Pai, homens e mulheres, crianças sejam mudados, relacionamentos sejam mudados, ó Pai. Ó Deus amado, que possamos estar plantando, semeando a Tua palavra, o Evangelho do Reino, da cultura do Reino de Deus, na vida da igreja, na vida das nossas casas, nossas famílias, nossos filhos, que vão dar continuidade à nossa geração. Obrigado por essa igreja, obrigado por esse ministério, Senhor. Obrigado pelos nossos presbíteros, pelos nossos pastores, pelos nossos líderes, pelos nossos jovens, nossas garotadas, nossas crianças, nossos adolescentes, casais.